Amém, queridos? Abram suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. Tiago 1. Tiago. Aleluia. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. De 2 a 4, diz assim: versículo 2 ao versículo 4 diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Dando um salto, versículo 13: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Amém. Você pode sentar, querido. Hoje eu estava meditando um pouco na palavra e vendo alguns textos, algumas situações e pensando na fidelidade, na temática nossa desse mês. A primeira coisa que eu fiquei preso assim, como é que a gente aprende sobre a fidelidade, não é? Primeiramente, a fidelidade precisa ser falada. Olha, a gente faz isso porque nós somos fiéis. Então, a gente vai casando, né? Teoria com prática, né? A gente fala, olha, o pai e a mãe estão casados porque um é fiel ao outro. A gente segue a Deus porque a gente busca ser fiel a Deus, nós somos fiéis a Deus. E assim a gente vai dando exemplos de fidelidade para que a criança, não é, ou o novo convertido no caso, ou aquele a quem a gente quer ensinar sobre essa temática aprenda. Então é um casamento, não é, de teoria com a prática. A gente está sempre, para falar de fidelidade, a gente precisa mostrar o que é para que o outro veja, o outro aprenda. Eu gostaria de trabalhar a fidelidade nesse momento, né? Sob a seguinte ótica: fidelidade é vencer a sua própria tentação, vencer a provação, porque Deus quer ver se você está com o seu coração nele. Deus não quer saber simplesmente se você aprendeu a teoria. Essa teoria, ela virá justamente desse jeito, com a prática. Então, em alguns momentos você será provado. Eu entendo que a prova, ela vem de Deus, justamente para ver onde é que o seu coração está. Abraão foi provado, né? Todas as pessoas na Bíblia, a maioria delas foram provadas. Eu, meditando hoje um pouco, até mesmo na história do nascimento de Jesus, por exemplo, como José foi provado. José é quem era da casa de Davi, é descendente de Davi. Maria não. E no entanto, a Bíblia conta que o Messias viria da casa de Davi. E é interessante como Deus, ele age fiel a ele mesmo, ele não se engana e ele trabalha ajustando as coisas para que a sua palavra se cumpra. Profeta Miqueias, profeta Osés, foram profetas que falaram com clareza. Isaías também é anunciado nesse nascimento de Jesus.
E eu fiquei observando a coisa, né? Mulheres sendo colocadas na genealogia. Eu fiquei assim meio estudando, observando a coisa e falar e vendo como Deus ele foi fiel, né? Para que a gente tenha uma caminhada ajustada, a gente consiga se ajustar. A fidelidade é um meio de ajustar a nossa rota, sair de uma posição, vir para outra, enfim, sair da mentira, vir para a verdade. É pela fidelidade que a gente consegue algumas coisas. É na fidelidade que a gente consegue permanecer, que a gente consegue perseverar. É só por esse princípio. E o texto que a gente leu, o apóstolo, ele começa a trabalhar justamente essas questões. E aí ele fala: tende por motivo de toda alegria você passar pelas suas provações, porque elas vão reafirmar a sua fé. Elas vão afirmar e vão reafirmar a sua fé. E a provação ela tem que ter uma ação completa na sua vida. Então você não pense que você será livrado ou livrada no meio do caminho. Não, vai ter que ter uma ação completa. Então toda a situação ela vai se completar, de algum jeito ela vai se completar. E Deus dará provas que está ao seu lado, que está contigo, que caminha com você. Deus dará as provas dele, que está protegendo você, guiando você pelo caminho da perseverança, pelo caminho da permanência. Então, a gente precisa entender isso. A prova não pode gerar tristeza em nós. Estamos sendo testadas por Deus, para ver onde o nosso coração está. Significa também que Deus está confiando em você. A prova é uma forma de confiar. Veja Jó. O diabo foi lá, falou sobre Jó e Deus falou: pode ir lá. Eu confio nele. Pode ir. Pode tocar. Tire tudo dele. Só não tem permissão para tocar na vida. E o diabo faz o que faz, tira tudo, não toca na vida e Jó permanece fiel. Então a gente precisa observar que a fidelidade é a forma de vencer as nossas provas, é a forma da gente permanecer, é a forma da gente perseverar. E aí ele fala um negócio que sempre eu gosto sempre de ler esse trecho, né, dessa carta, desse capítulo, essa perícope, que é do versículo 13 ao 16, quando ele fala: ninguém diga quando é tentado que é tentado por Deus, que Deus não pode ser tentado pelo mal. E aí ele dá um grande ensinamento aqui. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa te atrai e te seduz. Então pela fidelidade a gente vence a sedução. Os infiéis, eles perdem para a sedução. E uma vez seduzido ou seduzida por aquilo que te atrai, pelo seu olhar, por aquilo que você gosta, pelo desejo que você sente, observe bem, pelo seu desejo, pela sua vontade, por aquilo que você cobiça. E aquilo que a gente cobiça, tem muitas coisas que nós cobiçamos hoje. Desde coisas pequenas que a gente consome, é um estilo de vida, é um jeito de andar, é um penteado, é uma roupa, é um sapato, é um emprego. Muitas coisas nos cobiçam. Às vezes até mesmo as coisas que são do próximo, a gente tem cobiçado, que é um pecado terrível, que é fruto da inveja. É fruto da inveja, né? Uma coisa terrível. Não é que é uma raiz poderosa que fica no coração da gente, e se não tirar daí, vai destruir sua vida. A inveja destrói vida. E não só a sua, destrói a do outro, e destrói de pessoas que você ama. Destrói da sua família primeiro, dos seus amigos, vai destruindo tudo. E tudo isso por causa da sua infidelidade, porque cada um pode ter o que é seu. Cada um pode ter o que é seu. Você não precisa ter inveja do outro. Você não precisa ter inveja de ninguém. Mas por não conhecer o Deus fiel, a gente acaba querendo o que é do outro. Copiamos os outros, desejamos coisas que não deveríamos.
E uma coisa assim que é fruto muito da infidelidade é a imitação da vida mundana. O cristão, né, é seduzido pela vida mundana e acaba deixando a vida cristã para viver um estilo mundano, uma vida mundana. Nos tornamos pecadores de fato e acabamos matando a vida cristã que nos estava proposta. Tudo isso fruto da sedução, tudo isso fruto do meu desejo, da minha vontade. Então a fidelidade, ela é a forma, é a ferramenta, é a corrente que me segura em Deus. É aquilo que não me deixa afastar de Deus. E isso é fruto, querido, como ele apresenta no primeiro versículo que nós lemos, no segundo, na verdade, versículo 3, onde ele fala: provação da vossa fé. É fruto da provação da sua fé. Então você vai ser testado, vai ser provado naquilo que você deseja. Observe que Abraão queria muito o filho dele. Abraão amou muito Isaac. E por causa desse amor, Abraão foi provado por Deus. Foi provado por Deus. A tentação, ela não é fruto de Deus. Ela não vem de Deus. É coisa do diabo. Então observe bem que o texto até mesmo, Deus não pode ser tentado pelo mal. Então Deus não tenta ninguém, porque isso é coisa do diabo. É o diabo quem faz isso. A tentação, ela pode te levar à morte, né? Consumindo coisas, consumindo o seu desejo, consumindo a sua vontade. Quando você consuma seu desejo, consuma a sua vontade, aí você se ferra mesmo, de verdade, você cai de verdade. Então, observe bem que pessoas que hoje estão em nossa cidade, pessoas que têm frequentado as nossas células, estão buscando vencer as drogas, estão buscando vencer vícios de toda a natureza, né? A droga é uma delas. Estão buscando vencer a homossexualidade, prostituição, adultérios, enfim, há muitas lutas, as pessoas estão lutando contra muitas coisas. As famílias têm lutado contra a sua fragmentação, não é? Tem muita coisa que está invadindo as nossas casas, enfim. Isso tudo nós temos presenciado nas células. O meu recado a você nessa noite é que se você for fiel, querido, se você permanecer, se você for aprovado, se a sua fé for aprovada, eu tenho certeza que você colherá a fidelidade com fidelidade, a fidelidade de Deus. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar absolutamente nada. A medida será sacudida, transbordante. Será medida, sacudida e transbordante. Que é assim que o nosso Deus age e faz. Então eu desafio você a ser fiel a Deus. Eu desafio você a não transgredir a sua fé atendendo o seu desejo e a sua vontade. Eu desafio você a perseverar, a permanecer em Deus para ser exemplo para as pessoas que estão chegando entre nós, para ser exemplo para as nossas crianças. É bonito as crianças virem aqui, se elas estão aqui, às vezes fazem um barulho, às vezes a gente não gosta muito que elas toquem nos instrumentos, isso, aquilo, outro. E eu sei disso, querido, mas eu tenho aprendido que elas estão querendo imitar alguém, elas estão imitando quem está fazendo aqui. Elas estão fazendo aquilo que nós já estamos realizando hoje. E é desejo delas também fazer. Mas se nós não perseverarmos, se nós não formos fiéis a Deus, se a gente se perder no meio do caminho, elas também se perderão. Esse desejo se perderá. Se nós formos intolerantes, se nós abraçarmos a intolerância ao invés do amor, nós vamos perder, matar o dom delas, matar o talento, o desejo delas de tocar na igreja, de servir ao Senhor. Então, queridos, a gente tem um desafio grande. Temos um desafio grande de aprendermos uns com os outros. E é dessa forma que a gente vai aprender a ser mais fiel a Deus.
Então eu desafio você nessa noite, se você não tem sido muito fiel, eu desafio você a orar pela sua vida nesse momento. Chamo você para orar e se apresentar mesmo a Deus. Deus, Ele tem tido uma expectativa grande com você. Tem esperado você ser dele, seu coração ser dele. Nós precisamos voltar o nosso coração a Deus. Então, diga a Deus: Deus, eu fui provado nisso, eu perdi, fui seduzida por isso. Confesse a Deus suas seduções, seus desejos, suas vontades, que são ilícitas a Deus, que não vêm do coração do Senhor para a tua vida, mas você tem cedido para essas coisas e você tem amargado algumas derrotas espirituais. Em nome de Jesus, é pela oração que a gente começa a ser fiel a Deus e exercitar a nossa fé. Presente sua vida com fidelidade, com honestidade. Faz parte da fidelidade ser honesto, honesta a Deus. A confissão fiel a Deus. Paz do Senhor, povo bonito e cheiroso de Deus. Cumprimento a igreja, os da poltrona em casa também, que acompanha pela internet, né, que deu uma pancada aqui. Tenho certeza que Deus vai falar conosco. Essa noite já está falando através dos louvores, através da palavra inicial, né? Gostaria de convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24. Josué 24, quem fosse achando e pudesse colocar em pé. Lembrando, enquanto o pessoal acha, a gente vai ter o Congresso da Visão, lá em Mandaguari. Quem quiser ir, por favor, dá o nome para mim ou para Tita. A gente está organizando aqui em Vila Nova. Mesmo aqueles que, não, eu sempre estou, não, por favor, dê o nome para a gente manter o controle. Né? Todo mundo achou? Nós vamos ler a partir do verso 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai, Abraão, da terra que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Marquem bem, Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas, com os quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros, até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto um longo tempo. Outra palavra, deserto. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles.
quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei da mão dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, outro lugar, Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os canazeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei na mão de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz aos reis dos amorreus, dos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei a terra, marca aí, terra, que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam o Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Amém. Pai da eternidade, que a Tua palavra, ela venha gerar, ó Pai, um fruto no nosso coração, de modo a transformar as nossas vidas. Da mesma maneira, ó Pai, que o Senhor tem ministrado e ministrou essa palavra em minha vida, eu espero que o Senhor, ó Pai, traga a compreensão a eles também, e que o Senhor venha utilizar a minha vida, ó Pai, como o Senhor bem quiser, para que eles cheguem, ó Pai, a esse entendimento através da ministração do Teu Espírito. Em nome de Jesus, oro. Amém. Só para contextualizar, aqui foi Josué, após chegar na terra prometida, já Josué, na sua velhice, no final de sua vida, ele trouxe à memória todo o percurso que aquele povo percorreu até chegar na terra prometida. Ele veio lembrando, veio trazendo as descendências, né, veio falando cada etapa, né, de modo a mostrar aqui que Deus foi fiel o tempo inteiro àquele povo. Durante toda aquela trajetória, Deus foi fiel àquele povo. E no final do texto, ele vem e fala, olha, observa tudo o que aconteceu. Seja fiel também. Seja fiel. Porque Deus foi fiel conosco e nos trouxe até aqui. Seja fiel com Deus, né? E é nesse contexto que a gente vai meditar, né? Por quê? Nós conhecemos que o ser humano, ele gosta de ter o conhecimento. Nós, como seres humanos, nós gostamos de saber das coisas, né? E quando nós não sabemos, a gente fica meio bolado, a gente não sabe o que fazer. Por exemplo, eu até tive uma experiência recente, eu queria comprar um produto, né? Só que eu estava desconfiado, o preço era atrativo demais, né? E eu não tinha o controle da situação, porque eu não sabia como o produto estava, como ele era, e a pessoa que queria me repassar esse produto estava hesitante em querer me mostrar, né? E eu fiquei bolado e rejeitei, deixei de lado, não quero, não é para mim, né? Mas isso é um sentimento que ocorre em cada situação da nossa vida, em tudo. Quando a gente perde o controle, quando a gente perde o conhecimento da situação, a gente fica com medo, a gente rejeita, a gente fica ansioso, a gente se estressa, a gente criam-se mitos, criam-se, sei lá, receios, que à luz do conhecimento daquela situação, talvez nós não estaríamos tão aflitos daquele jeito. E essa situação de onde a gente perde o controle, onde a gente não conhece nada, em alguns casos leva ao desespero, né? E desespero chega um determinado momento que a pessoa fica desesperada, não sabe o que fazer. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Só que a palavra desespero, ela remete também um quadro de desânimo e desesperança. E essa palavra desesperança,
ela é muito delicada. Porque a desesperança, ela tá remetendo à ausência de fé. Se a gente for ver em Hebreus 11:1, vai falar que é a fé, né? É a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então, a palavra fé e a palavra esperança, elas estão juntas, elas caminham juntas. E o desespero causa desesperança, então ela quebra isso. E a palavra diz um pouco mais à frente, Hebreus 11:6, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, só para a gente amarrar a linha de raciocínio aqui, quando eu me encontro numa situação onde, teoricamente, não é que eu não tenho controle, mas que eu não conheço, que eu desconheço, pode chegar ao ponto que eu me desespere. E eu me desesperando, eu fico sem esperança, eu perco a fé. Então, no final de tudo, quando eu não conheço, eu me afasto de Deus. É uma tendência natural do ser humano. Isso ocorre, a gente pode ver situações desesperadas dentro da igreja e fora da igreja com naturalidade. Novas pessoas que chegam, elas chegam. Eu cheguei desesperado nessa igreja. A minha sorte é que o primeiro cara que eu liguei foi o certo. Porque se não fosse o errado, talvez hoje eu não estaria aqui. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos fases em nossas vidas. E muitas das vezes nós não conseguimos identificar qual é o momento da nossa vida que estamos vivendo. E aí a gente perde o controle, perde a estribeira e erra o alvo. E como os cristãos, e como líderes ou liderados, nós sabemos que nós não podemos errar o alvo, porque nós devemos prosseguir ao alvo. Então nós devemos traçar um caminho que a gente venha para Cristo Jesus. Nós precisamos traçar um caminho onde as nossas decisões, elas vão nos levar a um lugar de êxito. A um lugar de êxito. Nós não podemos nos perder. E até por causa disso, eu até chego à conclusão, porque lá em Provérbios ele fala tanto, olha, busque conhecimento, busque sabedoria. Porque você com conhecimento da palavra de Deus, você buscando a sabedoria, você tende a se desesperar menos, entender mais e proceder melhor em nossas vidas. Então, eu separei aqui 4 etapas que todo mundo vive. Eu não encontrei pessoa nessa terra que não passou por essas 4 etapas. E essa palavra, talvez você esteja passando por uma dessas 4 etapas e você não sabe que você está nela, ou você não sabe em qual estar, e talvez você não sabe como proceder. Mas em nome de Jesus, aqui vai ser esclarecido muita coisa, onde a gente vai achar a rota. Amém? Então tá, eu separei 4 partes aqui. Primeiro, Egito. Egito aqui eu coloquei como fase da aflição, a etapa da vida onde nós somos afligidos ou estamos afligidos, né? Lá em Êxodo 1, de 1 a 14, né? Mais especificamente no verso 14, vai falar que aquele povo que antes era convidado na terra do Egito, ali através de José, né? Lembrando um pouco da história de José, que a gente traz aqui, que ele foi para a prisão, depois serviu na casa de Potifar, depois ele chegou ao momento que ele estava governando o Egito, viveu uma bonança. Só que trocou-se o faraó, se esqueceu do passado, o faraó viu aquele povo crescendo demais e falou, opa, peraí, alguma coisa vai acontecer. E começou a sujeitar o povo hebreu a um trabalho escravo, açoitavam eles e tinham medo daquele povo. Então o povo estava passando por um momento de aflição muito grande. Muito grande. Vale lembrar que antes da aflição vir sobre eles, tudo estava bem. Não se esqueça, talvez em nossa vida as coisas estão muito bem, as coisas estão tudo certo. E quando vem algo, mas pode ser que venha algo ruim. Não estou profetizando aqui, não estou usando macumba gospel aqui não. Mas pode acontecer, A gente precisa identificar isso na nossa vida. Porque nós estamos vivendo um momento de aflição, só que você não sabe que está no momento de aflição, não sabe como proceder no momento de aflição.
Às vezes você está passando por um problema familiar muito grande, às vezes você está passando por um problema no seu serviço muito grande, às vezes no seu estudo, às vezes você não sabe o que você vai ser, a profissão que você vai ter, você tem um vício, você tem um trauma, você tem alguma coisa. E isso faz parte da vida, né? E nós não podemos se iludir achando que tudo na vida vai ser um mar de rosas, né? Até o Vitor postou uma foto interessante do C.S. Lewis, não sei se foi realmente o autor dessa frase. Aí ele falou assim, olha, né, eu não procuro felicidade, né, no cristianismo. Porque felicidade, qualquer produtinho aí que eu compro aí pode me trazer uma alegria momentânea. Né? O cara, ele busca a verdade, o conhecimento, a salvação no cristianismo. Né? E às vezes a gente leva uma vida achando que tudo vai ser tranquilinho, tudo vai ser muito simples, tudo vai ser muito fácil. E não é. Se a gente observar bem, o cara perfeito nessa terra não teve uma vida perfeita, na nossa ótica. Vamos lá, quando eu falo uma vida perfeita, eu digo sem problemas, sem dor, sem sofrimento, né? E temos lá em João 16:33, que fala, no mundo tereis aflições. Então é de se supor que, talvez hoje eu não esteja vivendo, mas pode ser que o momento de aflição, ele venha sobre a nossa vida. É importante a gente detectar essa fase da vida, porque ela tende a ser a mais problemática. Às vezes nós, como líderes de célula, não conseguimos enxergar isso na vida do discípulo. Às vezes não conseguimos enxergar isso na nossa vida. Às vezes não conseguimos enxergar isso na vida da nossa parentela, da nossa família. É preciso ter essa ciência. Não sei se vocês percebem, mas todo mundo aqui se prepara para o que é bom. Todo mundo se prepara, pensa que algo vai dar sempre certo, né? Mas já percebeu que quando alguma coisa dá errado, o impacto é muito maior? Não sei se já aconteceu com vocês. Vocês esperam, não, vai dar certo, vai dar certo. Aí vai lá e dá errado. Aí a pessoa fica arrasada, a pessoa fica estarrecida, a pessoa fica ruim. Por quê? Porque na realidade, pouco se prepara por aquilo que pode dar ruim na vida. Aquele povo que estava no Egito não estava esperando aquela reviravolta ao ponto de serem escravizados. Eles ficaram sem norte. Poxa, mas eu estava aqui, José, cara, nosso pai aqui, estava governando tudo, 7 anos de fome, 7 anos de fartura, o mundo em crise, essa crise do Brasil acontecendo, aí a crise no mundo acontecendo, e nós aqui tranquilos, e de repente, somos escravos? Porque não espera. Isso é natural, gente. Isso é natural nosso. Eu tenho certeza que alguém aqui, ou se não todos, já passou por isso na vida. É preciso ter sabedoria. Para a gente compreender, para a gente não... A pancada, ela não ser tão forte. Para a gente não ser pego tão desprevenido. Mas tem algo na aflição que ela é fenomenal. Né? Uma vez eu estava numa reunião, né, de psicólogos, né, eles estavam, uma reunião para pessoas com depressão. Não era eu que estava, mas eu estava nesse lugar, e o cara falou assim, olha, o mundo é transformado pelos inconformados. Tá. Eu fiquei pensando nisso. Enquanto a aflição não chega na sua vida, dificilmente você vai se movimentar para alcançar algo melhor. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de ficar tomando porrada a vida inteira. Ninguém gosta de viver na miséria a vida inteira. Então a aflição, e muitas vezes na nossa vida, ela vem para nos levar para um outro lugar, para nos tirar de uma situação e levar para outra completamente diferente. Se a gente não saiu porque nós estávamos confortáveis, nós vamos sair porque nós estamos sendo apertados. A aflição, ela analisada por essa perspectiva, por esse ponto de vista, eu tenho certeza que a gente começa a se desesperar um pouco menos. Opa, estou tomando porrada. Eu preciso sair daqui. Eu não aguento mais apanhar, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais ter medo, eu não aguento mais viver na miséria. Né? Uma pessoa que
Às vezes ela, vamos supor, ela almeja um emprego melhor, ela almeja algo melhor para sua família, e ela se encontra todo dia o filhinho, pai, me dá aquele carrinho, pai, me dá aquele carrinho. Isso aí no coração do pai é uma aflição de não poder dar. E o cara vai se virar, espero que pelo bem, sendo fiel, vai arrumar um jeito de conseguir aquele carrinho para a criança. Então a aflição, ela nos impulsiona. A aflição, ela nos tira de um estado e nos leva para o outro. Ela nos faz movimentar e nos leva para um lugar chamado deserto. A gente leu que o povo foi para o deserto. É interessante a gente compreender, desde que eu me converti, pouco eu se ouvi falar bem do deserto. Às vezes, a gente fala assim, nossa, como é que você está? Estou num deserto, sabe? Não sai desse deserto. Ai, meu Deus do céu. Só que, cara, eu falei assim, rapaz, eu vou pesquisar sobre o deserto. Porque não é possível, Jesus foi para o deserto. João Batista foi para o deserto. Pô, os caras fizeram a bagaceira toda. Então, o que tem nesse deserto? Então, eu fui, aprofundar um pouco o meu conhecimento sobre deserto. E, por incrível que pareça, eu não precisei vasculhar muito, porque quando eu estava com essa consciência de deserto, eu estava em Jeremias. Em Jeremias 31, 1, 2, fala que deserto é um lugar de refúgio. É um lugar onde o povo foi para ser amado por Deus. Olha que legal. E às vezes a pessoa fala, estou no deserto, não sei o que lá, e anda confundindo as coisas, presta atenção. Deserto não é esse negócio todo aí que vocês estão pensando, não, vamos quebrar esse paradigma aí. Em nome de Jesus. Porque o deserto, se a gente for parar para ver, o que tem no deserto? Praticamente nada, só areia e sol. No deserto tem pouca água, ou quase nenhuma. No deserto, praticamente não tem comida. E no deserto, tem solidão. Só que existem pessoas que vivem no deserto. E eu vou te falar, para um cara viver no deserto, o cara tem que ser bom. O cara sabe racionar o alimento, o cara sabe racionar a água, o cara é sábio por onde anda, sabe controlar a temperatura, usa aquela roupaiada toda para não se queimar do sol, sabe que de noite vai ter muito frio. Uma pessoa no deserto, que ela passa por um deserto, é uma pessoa capacitada. O deserto, ele nos traz capacitação. É importante entender isso. É uma fase importantíssima da nossa vida, que nós não podemos negligenciá-la. Nós não podemos ter pressa para sair do deserto, mas também a gente não pode viver nele. A gente tem que saber usar o deserto. Estava lendo um livro chamado O Fazedor de Discípulos, onde o cara ele fala assim, o bom líder, ele usa o tempo a seu favor. É um desafio, gente. É um desafio tremendo, usar o tempo ao favor. Né? Às vezes, nós estamos numa situação onde nada acontece, não tem nenhuma movimentação, eu oro, não tem resposta, eu vou para a rua, não acho nada, eu entrego o currículo, não vem emprego, eu faço e nada acontece. Presta atenção, se nada acontece, tem um tempo aí, o que você anda fazendo com o tempo? Você está se capacitando, o tempo que você está desempregado, você está fazendo um curso? Um tempo que você está orando demais e não está ouvindo nada, você está buscando uma palavra de Deus, a palavra revelada? Se você está numa situação que você não consegue desconstruir algo que está muito difícil nessa família, você está pensando, trabalhando alternativas para que isso se melhore? O deserto é um lugar de extrema capacitação, né? E eu até coloquei aqui, o deserto capacita a vencer as dificuldades. Porque o povo saiu do Egito porque estava sofrendo, ele foi lá se isolar. Momento que você utiliza para sarar as feridas, para dar uma recolhida, né? Para pensar, para refletir, algo difícil que a gente praticamente não faz, uma autoanálise. Analisar a própria vida, ver o que está acontecendo. Espera aí, eu saí dali, estou aqui, para onde eu vou? Qual é o passo agora?
O que eu vou fazer? A coisa está difícil. O que eu vou planejar? É um momento precioso, né? Eu acho que o mais precioso ainda, que eu tenho aprendido ultimamente a valorizar muito, no deserto não tem distração. É areia para um lado, areia para o outro, o camelo do lado, o vento batendo e sol a pino. Cara, não tem o raio do Zap Zap, não tem o raio do Facebook no ouvido. Você consegue se recolher. Você não para orar no teu quarto e não vai ter barulho de vizinha gritando, não vai ter carro passando. Gente, o silêncio, ele é precioso demais. E eu tenho plena convicção que Jesus se isolava muito para orar por causa disso mesmo. Ele queria silêncio. Jesus vivia o dia inteiro no meio do furdunço. Quando ele queria falar com o Pai, era ele o Pai. Não era ninguém do lado buzinando o ouvido dele. Não era ninguém. Ô Jesus, caramba, aquela multiplicação do pão, hein? Da hora, hein? Pô, massa, hein? Mano, multiplica mais vinho aí para nós. Aí. Jesus não quer saber disso, né? Jesus não quer saber disso, né? Tu não quer, cara. Caramba, Jesus, aí eu vou quebrar meu dedo, remenda aí, ó. Vamos lá. Não é, cara. Não é. Existe um momento para a gente se refugiar. Gente, se ainda existe um ambiente que está te fazendo mal, sai dele um pouco. Sai dele um pouquinho. Sai. Pode ser, por incrível que pareça que eu vou falar aqui, a casa de um parente que você vai lá sempre, toda vez você volta de lá magoado, para um pouquinho. Dá um tempinho. Vai se fortalecer um pouquinho, se isola um pouquinho. Algum lugar que você vá, uma rota que você traça, uma rotina que você tem, alguns amigos que ficam no teu ouvido, isola um pouquinho. É importante, é extremamente necessário isso. É precioso, né? E eu acredito que o melhor de tudo, se a gente for lá pegar em Êxodo 5, no Êxodo 5 ele já começa a falar isso. Toda vez que Moisés, ele vai falar com o faraó, olha, libera o povo para ir para o Egito, para adorar a Deus, para louvar a Deus. Libera o povo lá. Né? O deserto é o lugar que você vai encontrar Deus. Né? Lá em Jeremias, deixa eu até abrir aqui em Jeremias, ele usa uma expressão aqui, ó. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel estava buscando descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu te amei com amor eterno, com amor leal a atrair. O povo atraiu o pessoal ao deserto com amor leal, com amor fiel. Então, esquece, gente, deserto, não é esses negócios que a gente, olha, não é para nenhuma tia que está aqui. Aquelas tia de coque, do joelho preto que fala, estou num deserto, meu filho. Não é isso aí, não é isso. Muda, transiciona. Não, as tiazinhas daqui é tudo bonitona, tudo chique, vem com os brincos bonitos, né? Aqui dentro eu nunca ouvi isso, mas de verdade, sério mesmo, aqui dentro esse negócio de deserto, por incrível que pareça, eu não ouvi mesmo não, né? Mas, mas é importante. Só que o mais importante de tudo é no deserto. Agora é sério mesmo, que a gente se recolhe, fala com Deus, recebe orientação. E a voz para a gente voltar ao lugar, ou a um lugar que a gente deve ir para alcançar a vitória. É no deserto, é lá. Você está se capacitando. Né? A gente pode ver, né? João Batista. Pô, quanto tempo ele ficou no deserto? Acho que ele desmamou, foi para o deserto. Sei lá. 30 anos, 29 anos, 28 anos, não sei. Ele ficou muito tempo. Em um ano, fez muita coisa. Dentre os nascidos de mulher, o maior. 30 anos no deserto. E se pegar lá, Lucas 1, se eu não me engano, é o verso 80, vai falar. Ele se capacitava, se fortalecia, se crescia no deserto. Jesus, antes de sair operando milagre para cima e para baixo, distribuindo o milagre, antes o Espírito Santo levou ele 40 dias, 40 noites no deserto. Então, meu amigo, você quer ver milagre, quer ser instrumento de milagre, quer botar a faca no dente que nem o Rambo sai dando porrada em Satanás, primeiro passa no deserto. Vai lá para o deserto. Se não passar no deserto, não tem conversa. Né? E após o deserto, eu considero que o deserto é um treinamento. Você se fortalece,
você se capacita, aí você pula, você vai para uma fase na sua vida que são as batalhas. Que é aí que é o lugar que eu pedi para vocês anotar Jericó. Jericó é um lugar de batalha. É aqui que às vezes confunde um pouco, porque o pessoal confunde luta com deserto. As batalhas com deserto. A batalha sim, aí a batalha o pau come solto. E eu entendo que se uma pessoa passa 10 anos na mesma batalha é porque não treinou direito no deserto. É simples, é verdade, é verdade. Não se refugiou o tempo que precisou, não se capacitou o tempo que precisou. Às vezes fala, nossa, já vi assim que é tanta luta. Eu tenho até medo de falar que vai para a internet, mas acho que essa pessoa não vê, não. Eu chego na casa, tem uma casa de uma pessoa, falo, oi, tudo bem? Nossa, você não sabe, tanta luta, é tanta luta. Essa pessoa é um gladiador, cara, que lutando para cima, para baixo, espada, sabe, espada, até. Aconteceu isso, aconteceu isso, aquilo. Acontece, gente. Mas também, não ache que as batalhas também vão ser totalmente simples nas nossas vidas. Também existe um detalhe que treinamento duro, luta fácil. Treinamento fraco, luta difícil. A gente tem que ter essa consciência que se a gente está batendo muita cabeça em alguma coisa, a gente tem que parar um pouco para analisar. E as batalhas, a intensidade das batalhas, ela só comprova uma coisa. Está próximo. Está perto. A vitória está perto. Vai bater o cansaço, gente. Né? Quem faz faculdade, quando vai chegando na época de prova, sabe que é uma loucura. Né? Quem está no serviço, chega a final de ano, sabe que é uma loucura. Né? Ou então alguma coisa que acontece dentro de nós, a gente querendo sair de um mau hábito que nós temos. Cada vez que a gente parece que está saindo, é uma luta, é uma ferocidade. Cada mau hábito, cada vício, lutar contra medo, gente, é terrível. Não é que é difícil, é muito trabalhoso, parece que não tem fim. A luta sempre, ela parece que ela retorna. Mas para analisar os resultados. Quando você estiver no meio de muita batalha, quando tiver muita coisa acontecendo, olha para trás. Vê o caminho que você percorreu. Vê até onde. Porque se você está em muita batalha, é porque você saiu de um lugar que não tinha nada e entrou no meio do furdunço. E para chegar no final tem que atravessar. Tem que atravessar. Para quem é mais jovem aí, gosta de um. Apesar que hoje em dia, videogame todo mundo joga. Começa assim, a primeira fase é fácil. A segunda começa a complicar. Tem uma parte que chega o chefão. É aí que a batalha é tensa. É aí que o negócio complica. É aí que a gente vê o quanto que a gente se capacitou, o quanto que a gente se fortaleceu no deserto. Mas, assim, se a batalha está muito difícil, presta atenção. Tem um ditado popular que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Se você está chegando no teu limite, Deus não... A gente ouviu falar aqui de provas. Deus prova. E prova só vem depois que você aprende, depois que a matéria é dada. E Deus jamais vai dar uma prova para nós que a gente não possa suportar, a não ser que Ele venha demonstrar o grande poder que Ele tem. Então, se está chegando no limite, presta atenção, está chegando no final. A luta está próxima. Vai estar quase lá. Só que, eu só queria falar um pouco dessas batalhas, porque também, às vezes, a gente interpreta a batalha um pouco errado. Contra quem Deus mandou a gente lutar? Principados e potestades. Então, se você estiver numa luta ferrenha na tua família, para um pouquinho. Não é a mãe, não é a esposa, não é o irmão, não é o parente. São principados e potestades. São principados e potestades. A nossa batalha não é contra a carne. Tiago, estou sendo perseguido no meu emprego. Eu já passei por isso. Não foi brigando com ninguém que melhorou. Foi simplesmente sendo fiel. Faz o que tem que ser feito. E pronto. O testemunho está nisso. Eu tenho que fazer, eu faço. Independente de quem fala. A verdade não precisa de defesa. Quem está passando perrengue no serviço, presta atenção. Não precisa discutir com o chefe. Na escola, não precisa discutir com o professor. Na família, não precisa discutir com ninguém. Seja exemplo. Seja referência. Essa é a maior batalha. Contra nós mesmos. Matar a carne. Para mim, matar a carne não se rende fácil.
ela luta. Também lutamos contra nós mesmos. A palavra diz, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Vem. Então a nossa batalha está aqui. E consequentemente, vencendo a batalha, a gente passa para a vitória. Chegou a quarta etapa da vida. A aflição, depois nos leva para o deserto, que nos joga para a batalha, e a batalha vencida nos leva à vitória. Primeiro ponto que eu queria estabelecer aqui. A palavra diz que em Cristo somos mais que vencedores. Não acha que vitória, não estou aqui lançando uma palavra para motivar coisas que qualquer livro de autoajuda faz. Seja perseverante, vai lá, que nem Augusto Cury, seja senhor de você mesmo, essa porcariada toda. Sai dessa lama, não é esse tipo de vitória que eu estou falando. Contra quem Jesus lutou? Contra a morte. E ele venceu a morte. O que Jesus conquistou para nós foi a vida, ter uma vida de fidelidade, a graça dele, o Espírito de Deus vem sobre nós e quer se repousar em nós para que nós possamos ser fiéis. Jesus já comprou a luta, ele já comprou essa batalha e ele já venceu. É por isso que a palavra fala em Jesus Cristo, somos mais que vencedores. A Bíblia não fala que Jesus comprou tantos carros, que ele pagou nas dívidas mundanas, tudo bem, pagou imposto, mas eu quero dizer algo material, financeiro. Não foi essa luta e não foi essa vitória que Jesus conquistou, apesar da gente saber que uma vida de fidelidade desata muitas coisas. Mas o principal, o cerne, o que eu quero, transmitir ao coração de vocês, que a vitória já está dada, mediante a nossa fidelidade. Aí, eu ia citar o texto que o pastor citou, só que aí eu ia falar do versículo 2 ao 4 e ia falar do verso 12, que é aquele que vence a batalha recebe a coroa da vida. Apocalipse também fala isso. Tenha essa certeza, gente. Aqui que entra a fidelidade, porque a gente pode passar por cada etapa da vida sendo fiel a Deus. Nós não precisamos nos desesperar. Se você entrou na aflição, você fala, olha, eu estou na aflição, eu vou para o deserto. Depois do deserto eu sei que o pau vai comer solto aí. Vai ter luta. Mas no final eu sei que a vitória já foi dada àqueles que perseveram. A vitória já está dada. Toma isso para você em nome de Jesus. Não pensa só naquilo que está aqui ao nosso redor. Jesus, quando foi tentado por Satanás no deserto, isso aqui eu aprendi com a Tita. Satanás, ele falou assim, transforma a pedra em pão. Simbolicamente, a pedra, ela remete a algo que dura, a algo que vai atravessar os anos, atravessar o tempo. E o pão, naquele contexto, refere, vou me saciar. Acaba. O pão com 3 mordidas acaba. Satanás fala assim, Jesus, vença aqui o temporário e esqueça aquilo que é eterno. Você vença aquilo que é para a eternidade. Não busque só vencer aquilo que é momentâneo. Busque esse tipo de vitória. E a gente pode parar para pensar, Tiago, você falou desses 4 etapas, mas não estou entendendo. Cara, Davi, ele passou pelas 4 etapas. Estava tudo bem com Davi. Derrotou Golias, ficou lá, tocava para Saul, né? Aí, de repente, Saul começou o quê? A perseguir Davi por causa do ciúme. Aí, Davi passou um tempo de aflição, porque teve que ficar correndo, porque a vida dele estava sendo massacrada. Davi foi para onde? Se refugiar em cavernas. Davi saiu de cena. Ficou rondando aí. Se capacitou, juntou 400 homens valentes aí, na época, devedores. Mas ele formou 400 homens. Depois ele foi para a batalha. Assim que Saul caiu, Davi assumiu o trono. E venceu inúmeras batalhas. Qual foi a vitória? O reino não. Foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Essa foi a vitória de Davi. Moisés, a gente pode pensar nisso aí também. Moisés, ele estava no palácio. Enfiou a espada num cara lá. Teve que passar um tempinho no deserto. E aí, retornou, tirou o povo do Egito. E a vitória dele foi ser amigo de Deus.
ter a presença de Deus. Deus, ele falava assim, olha, quem te abençoar, eu te abençoo. Quem te amaldiçoar, amaldiçoo. Ou seja, eu estou contigo, brother. É nós. Esse foi a maior vitória. Se você não quiser se perder, se você está em algum momento da sua vida que você não está compreendendo, eu te chamo para orar, ou aqui no altar, ou aí onde vocês estão. Mostra para Deus, coloque em oração aquilo que você está passando. Pede para Deus identificar, para você se identificar em que fase da vida você está vivendo e o que você deve fazer para você ser próspero e atravessar as 4 fases da vida sendo fiel a Deus. Amém.